Sabe aquela fantasia secreta que de repente pode virar o centro de um relacionamento? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos primeiros capítulos de um romance erótico bem popular para entender como, passo a passo, a autora constrói a dinâmica principal da história com uma maestria impressionante. E a história já começa assim, sem rodeios, uma confissão direto do diário secreto da protagonista. Isso aqui é a isca perfeita. Uma única frase que não só joga na nossa cara o tema central, como também abre a porta para o desejo mais íntimo e vulnerável da cara. É um convite para entrar na cabeça dela. Então vamos começar por aí. Nossa primeira parte da análise foca exatamente nisso, na fantasia secreta da heroína. Vamos conhecer melhor a Kara, uma mulher que passou a vida inteira acreditando que esse desejo era algo que ela precisava esconder de todo mundo. O mundo interno da Kara é basicamente o campo de batalha. Por fora, ela é a imagem da advogada bem-sucedida que tem tudo sob controle. Mas por dentro, existe essa fantasia que a consome. E para piorar, esse desejo já foi usado contra ela por um ex-namorado que a julgou e disse que algumas coisas são melhores quando ficam escondidas. Imagina o peso disso. E é no meio desse conflito interno, se sentindo sozinha numa festa, que o grande catalisador da história aparece, o Cavaleiro do Passado. Um cara que a Kara não vê há mais de uma década, Dante de Mattel. Essa linha do tempo aqui mostra a força de uma boa história de segunda chance. Aquele ato heróico lá no ensino médio não é só uma memória distante. Ele dá um peso enorme para o reencontro deles agora. Quase como se o destino estivesse falando, ok, vamos tentar de novo. E a partir daqui, meu amigo, a história pisa fundo no acelerador. A gente vai ver como um simples reencontro nostálgico vira, numa única cena, uma negociação intensa de desejo. A coisa vai dar faísca ao inferno num piscar de olhos. E esse contraste entre os dois é o motor de tudo. De um lado, a Kara, cheia de hesitação, ferida pelos julgamentos que já sofreu. Do outro, Dante, que é a definição de confiança e honestidade brutal. Ele não tá pra joguinho, ele vai direto ao ponto. E aqui tá o ponto crucial. Com essa resposta, o Dante simplesmente joga fora o manual de regras da sedução. Ele pula toda a parte da conversa educada e estabelece um novo jogo. Um jogo baseado em desejo puro, sem filtro nenhum. E o beijo, claro, é o ponto sem retorno. É o momento que sela toda aquela tensão que estava no ar desde que eles se viram na festa. Esse beijo confirma que a química entre eles é real e abre a porta para tudo que vem a seguir. Agora a cena muda. Estamos no apartamento do Dante. É aqui que a história cruza uma fronteira importante. Vamos ver como a autora tira o desejo de dentro da cabeça da Kara e o transforma em ação, em algo físico e explícito. O primeiro comando do Dante já estabelece a dinâmica de poder. E a reação da Kara é muito interessante. Não é de medo, mas de alívio. Ela percebe que pode simplesmente se entregar, ficar quieta e deixá-lo fazer tudo. É exatamente a liberdade que ela, sem saber, estava procurando. E esse é o momento. O ponto de virada definitivo. A fantasia que a Kara só tinha coragem de escrever em seu diário é dita em voz alta por outra pessoa. É a ponte perfeita entre o mundo interno dela e a realidade que eles estão prestes a construir juntos. Pronto, o segredo saiu. A autora constrói essa cena de uma forma muito inteligente, em etapas bem claras. Essa estrutura vai guiando não só a personagem, mas também quem está lendo, através da introdução de elementos BDSM de um jeito que soa intenso, mas, acima de tudo, consensual. Passada a noite intensa, chega a manhã seguinte. E com ela, a conversa que vai definir tudo. É nesse momento que a experiência deles ganha um nome, ganha regras e estabelece a base para o resto do relacionamento. Essa revelação do Dante muda tudo. Ele está dizendo que o que aconteceu não foi só um fetiche de uma noite. É parte de um estilo de vida, com uma comunidade, com regras próprias. Isso dá um peso completamente novo para a experiência que eles tiveram. E o próprio livro faz questão de definir o termo. Não se trata de uma pessoa mandando na outra, e sim de uma troca. Uma troca baseada em honestidade sobre o que cada um quer. E a revelação mais interessante é que a energia da pessoa submissa é onde, na verdade, reside o poder real. A narrativa explica o lado submisso da Kara como uma válvula de escape psicológica. É um jeito de fugir da pressão de ser sempre a advogada competente que precisa tomar todas as decisões. É sobre, finalmente, não ser julgada por aquilo que ela deseja. E assim, em pouquíssimos capítulos, a autora fecha um ciclo. Ela pega a maior vergonha da Kara, aquilo que ela mantinha em segredo, e transforma na base de uma conexão profunda com outra pessoa. A fantasia virou o fundamento de um relacionamento.
A fundação foi construída. A fantasia saiu do diário e virou realidade. Mas a grande questão que fica é, e agora? Agora que a dinâmica foi nomeada e definida, um novo universo de possibilidades e também de novos conflitos se abre. Afinal, o que acontece quando o seu maior segredo vira a regra do jogo?